Fala, investidores, eu espero que vocês estejam bem. Você está no canal Brasil Invest USA, meu nome é Bruno Santos e este canal aqui fala exclusivamente sobre investimentos no exterior, investimentos na Bolsa Americana, em ações americanas. Resumindo, esse canal aqui ensina você a ganhar dinheiro investindo no exterior, na Bolsa Americana. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre 5 coisas que ninguém te fala sobre investir na Bolsa Americana. A primeira é o seguinte: na hora de começar a investir, a gente sempre vê investidores brasileiros falando que o melhor a se fazer é começar a investir em ETFs que replicam índice. No caso aí, ETFs que replicam o S&P 500, né, que reúne as 500 maiores empresas da Bolsa Americana. E é sobre isso. Primeira dica aí, será que o melhor é começar a investir em ETFs do S&P 500 ou até mesmo Nasdaq 100, que reúne as 100 maiores empresas de tecnologia? Então, para mim, não. Se eu começasse hoje, eu não começaria com ETFs que replicam o S&P 500 ou Nasdaq 100. Se eu fosse começar hoje, eu começaria investindo em ações, selecionando as ações. E como eu faria isso? Eu procuraria fazer um estudo, daria lá um Google, isso mesmo. Ia lá no Google, lá digitava lá quais são as maiores empresas de cada setor. Vamos supor, se eu fosse querer investir numa ação de banco, eu digitaria lá, maior banco da Bolsa Americana, se fosse petróleo, maior petroleira da Bolsa Americana, se fosse varejo, maior varejista da Bolsa Americana, enfim, as maiores de tecnologia, porque tecnologia não só uma não, né? Tem que ser pelo menos 3, né? Porque a gente está falando aí das maiores empresas do mundo. Então, se eu começasse hoje, falando por mim, começaria assim, faria um estudo, daria um Google, perguntando lá quais as maiores empresas da Bolsa Americana de cada setor, entendeu? Então, começaria assim e com certeza teria um resultado muito superior do que se tivesse começado a investir em ETFs, que tem um monte de ações lá, são 500 empresas e você provavelmente não vai conhecer quase nada, não vai saber nem 1% das empresas que compõem aqueles ETFs, e outra, não saberia quais setores estão bem, quais não estão, enfim. Então, você teria ganhos muito limitados. Se por um lado as empresas de tecnologia puxando aqueles ETFs para cima, outros setores mais arriscados poderiam estar puxando para baixo e assim. Então, isso é muito limitado. Se eu estivesse começando hoje, começaria dessa forma, investindo em ações e procurando as melhores ações de cada setor, melhor ação de energia, se fosse o caso, melhor ação aí de carros elétricos, melhor ação que eu falo assim, questão de maior, entendeu? Maior de cada setor, empresas mais valiosas, porque certamente essas são as mais seguras. Lembrando que esse vídeo aqui não é recomendação de investimento, é para fins educacionais. Estou dando dicas, informações aí, mas cabe a você estudar e tomar as suas próprias decisões. Segunda coisa que ninguém te fala sobre investir no exterior, na Bolsa Americana. É sempre o mesmo padrão. Eles querem simplesmente levar o padrão de investimentos que se tem no Brasil para a Bolsa Americana, e isso não faz nenhum sentido, porque são bolsas de valores totalmente diferentes. A gente fala de uma aí que é a maior economia do mundo, que tem as maiores bolsas de valores do mundo, que recebe investimentos do mundo inteiro, enquanto a bolsa brasileira, a economia brasileira, ela se torna irrelevante no cenário internacional. Então, são estilos de investimentos diferentes, são performance de mercado diferentes, então não faz nenhum sentido você trazer o mesmo estilo de investimento do Brasil para a Bolsa Americana. No Brasil, o foco é renda, é simplesmente isso. No caso, na renda variável, aí, procurar ações que pagam bons dividendos e não sei o quê, grandes ações
já estabelecidas que pagam grandes dividendos. Então, o foco é esse. Nos Estados Unidos, não. O foco é crescimento, é multiplicação de patrimônio. Então, são estilos diferentes de investimentos. Se eu começasse hoje na Bolsa Americana, eu começaria com 2 estratégias. Mas, lógico, a segunda estratégia, que eu vou falar depois, isso com o tempo, na medida que eu fosse ganhando mais conhecimento, mais experiência na Bolsa Americana. Mas primeiro começaria com ações e ações de grandes empresas, de setores mais seguros, enfim, as maiores de cada setor. Começaria e faria hold, ou seja, eu compraria focado em longo prazo, focado aí em pelo menos 5 anos. Aí eu teria, no caso, aí 2 estratégias, essa para buy and hold, inclusive teria conta em 2 corretoras diferentes, uma para cada estratégia, uma para buy and hold e na outra estratégia, para quê? Para fazer negócio, para fazer empreendimento de bolsa de valores, ou seja, comprar ações que estão descontadas e assim que elas subirem, que os preços delas subirem, eu vender e ganhar um lucro. Eu ganho muito dinheiro assim. Então, essa é a maneira mais eficaz e mais rápida de você crescer o seu patrimônio na Bolsa Americana. Então, eu teria 2 estratégias. Então, seria essa estratégia de buy and hold e a outra mais de curto prazo. Ou seja, eu comprarei uma ação que hoje caiu muito, caiu drasticamente. Supondo aí, ó, essa ação aqui, ela subiu 15%, tá vendo? Se o cara tivesse comprado no dia anterior, ele teria uma valorização de 15%. Então, você tem que ficar atento e sempre estudar o preço das ações. Melhor forma é selecionando as próprias ações. Você acompanha de perto, você vai ter uma noção de preço. E aí é onde você vai saber mais ou menos se aquela ação está barata ou cara. E vai, lógico, né? Estudando um pouco o desempenho, os resultados daquela empresa, se aquela empresa está saudável em seus lucros ou não. Então, por isso que é importante a gente selecionar empresa por empresa, ação por ação. Por quê? Porque aí a gente já vai estar estudando mais de perto aquela empresa a qual estamos investindo. Terceira informação que ninguém te conta: qual é a garantia que eu tenho ao investir nos Estados Unidos, na Bolsa Americana? Eu tenho quais garantias se eu deixar meu dinheiro em saldo em dólar? Bem, o governo americano tem uma instituição que é parecida com o nosso FGC aqui no Brasil, o Fundo Garantidor de Crédito, onde se garante até 250 mil dólares de saldo em dólar. Se você tem a sua conta de algum banco ou corretor aqui no Brasil e investe em dólar, tem um saldo lá em dólar, e essa instituição está autorizada a funcionar pelo governo americano, então, se você tem até 250 mil dólares em saldo, você tem a garantia de, no caso do banco ou corretora, se ela quebrar, você tem a garantia de cobertura de até 250 mil dólares. Então, se acontecer qualquer imprevisto, você está garantido pelo governo americano. É como se fosse um FGC. Só lembrando, pessoal, que o FDCI cobre apenas saldo em dólar, não cobre investimentos em ações ou bonds, no caso a renda fixa americana, só cobre o saldo em dólar. Quarta informação que ninguém te conta sobre investir na Bolsa Americana: se eu deixar os meus ativos em dólar e acontecer algum problema geopolítico, alguma crise entre Brasil e os Estados Unidos podem tomar o meu dinheiro, tomar o meu saldo em dólar, como aconteceu aí com as sanções dos Estados Unidos contra a Rússia, por conta da guerra na Ucrânia. Isso aí pode acontecer nos Estados Unidos, se tiver algum problema, algum atrito com o governo brasileiro, ele tomar o saldo dos investidores brasileiros. Não, provavelmente isso não vai acontecer, porque quando os Estados Unidos sanciona algum país, como fez com a Rússia, ele sanciona ativos do governo russo e grandes oligarcas que eles consideram próximos ao governo daquele país, a quem eles estão sancionando, entendeu? Então, se acontecesse do Brasil aí, primeiro, o Brasil, acontecesse aí uma reviravolta, o Brasil se tornasse aí de um dia para o outro uma ditadura,
uma ditadura, primeiro ela teria que ser hostil aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também é próximo de algumas ditaduras que são aliadas, entendeu? O fato de ser uma ditadura não significa que os Estados Unidos vai se opor, mas desde que essa ditadura não seja hostil aos Estados Unidos. Mas supondo que aconteça aí alguma coisa assim, dessa natureza, a gente espera que isso nunca ocorra, né? Mas se acontecesse, geralmente quem seria alvo das sanções americanas seria o governo brasileiro, né, que de certa forma afetaria sim a economia como um todo, a economia brasileira como um todo, e também grandes empresários de grandes fortunas nos Estados Unidos, desde que fossem próximos ao governo e tal, isso a fim de punir o governo. Então foi isso que aconteceu com a Rússia. Agora, investidores aí pequenos, pessoa física, provavelmente não vai acontecer nada, mesmo que aconteça aí um desastre aí dentro da política brasileira. Nesse ponto aí não há nenhum risco para os investidores. Então, além de você ter a garantia do FDCI, que garante 250 mil dólares, você pode ficar tranquilo que, independente da situação política do Brasil, o governo americano ele não vai tomar o seu dinheiro. Então, você pode investir nos Estados Unidos tranquilamente, através de alguma instituição, de algum banco ou corretora autorizada pelo governo americano. Você vai estar seguro nesse sentido. E, por fim, a quinta informação que ninguém te conta sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos são os maiores receptores de investimentos estrangeiros do mundo. Ou seja, é o país onde mais se recebe investidores do mundo todo. Então, isso aí ajuda muito na performance da Bolsa Americana, ajuda muito a subir a Bolsa Americana. É por isso que ela é tão forte, entendeu? Porque são investidores do mundo todo. Gente do mundo todo investindo, isso aí só faz a Bolsa crescer. E a tendência é cada vez mais, ainda mais nessa era aí digital, a tendência é os Estados Unidos receber cada vez mais investidores do mundo todo e a Bolsa, consequentemente, só crescer, já que é o país que mais recebe investidores estrangeiros do mundo. Então, galera, são essas dicas aí fundamentais que você precisa saber e que ninguém te conta, mas que eu estou te contando aqui no canal. E se você quiser saber mais sobre o mercado americano, sobre como ganhar muito dinheiro na Bolsa Americana, se inscreva aqui no canal e você vai aprender muita coisa. Qualquer dúvida eu vou esclarecer. Se você tiver dúvidas, outras dúvidas, comenta aí que eu estarei respondendo e vou estar sempre trazendo grandes novidades e informações relevantes como essa para você se sentir cada vez mais seguro ao investir na Bolsa Americana. Então, começaria assim, começaria investindo em minhas próprias ações, procuraria os meus próprios setores, né, aqueles que eu mais me agrado, e procuraria investir naquilo que é mais seguro, não buscaria nada arriscado. Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, comenta aí. Eu espero que este vídeo tenha sido útil, que tenha sido esclarecedor e que tenha te ajudado. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like aí, que isso fortalece muito o nosso canal. Obrigado a todos, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.